Olá, alunos dominantes online! Nesta aula, nós vamos falar sobre os tipos textuais. Eu sou a professora Thaís. Bom, os textos podem se classificar em 5 diferentes tipos de acordo com a sua estrutura, com seu objetivo e finalidade. Então, é importante que a gente consiga identificar esses tipos textuais para facilitar, inclusive, na nossa leitura dos textos das provas, né? Porque nas provas que vocês vão fazer, nós temos vários tipos de texto. Então, a gente pode encontrar textos dos 5 tipos. E aí, quando vocês já reconhecem o tipo, vocês já sabem mais ou menos o que esperar do texto. Então, vocês já estão preparados para as características que o texto vai ter. Então, já facilita na leitura e na interpretação, na hora de responder as questões, né? A gente sabe que precisamos utilizar o tempo da maneira mais inteligente possível. Então, a gente já se prepara para isso. O primeiro tipo de texto que nós vamos falar é o texto narrativo. Aparece texto narrativo nas provas? Sim. Já apareceu na prova da UERJ, por exemplo, que geralmente só tem um texto, né? Um texto grande com as 5 questões. Já apareceu uma prova que era o texto narrativo. Então, o único texto que tinha era um texto narrativo. E no Enem também aparece, por exemplo, trechos de livros ou contos, né? Ou crônicas. Pode aparecer, sim, no Enem. Então, a gente tem que conhecer e estar preparado, né? Então, o texto narrativo, ele tem um enredo. O enredo se desenvolve a partir da ação dos personagens em um tempo e espaço determinados. Então, tem enredo, tem ação, tem personagens, tem tempo e espaço. Lembrando que essa ação não precisa ser igual ao filme de ação, né? Uma coisa, né? Brigas e tal. A ação é qualquer coisa que os personagens fazem. Eles estão agindo, né? Eles estão fazendo coisas. Então, pode ser ir na padaria, é uma ação, tá? O enredo pode ser linear ou não linear. Então, ele pode acontecer de uma maneira, né? Linear, mais lógica, ou pode acontecer indo e voltando, né? No tempo. O narrador ou o foco narrativo pode ser observador, personagem ou onisciente. Então, nós podemos ter um narrador que observa tudo de fora, né, que é uma terceira pessoa que está fazendo parte da história, mas não como o personagem principal que ele conta, né? Podemos ter o narrador personagem principal, que vai contar tudo em primeira pessoa, contar o que está acontecendo com ele, né? Ou o narrador onisciente, que vê tudo de fora e sabe tudo o que acontece. Então, ele tem todas as informações sobre o que acontece naquela história, né? E o personagem, ele precisa estar presente na cena, no momento, para ele saber o que aconteceu. O onisciente, não. Ele sabe tudo o que aconteceu na história. Os personagens, eles podem ser protagonistas, antagonistas ou coadjuvantes. Então, os protagonistas são os principais, os antagonistas são os personagens que estão contra os principais. Então, são chamados muitas vezes de vilões, né? E os coadjuvantes são os personagens que ajudam de alguma maneira aquela história acontecer, ou dando um apoio aos protagonistas, ou dando um apoio aos antagonistas, né? São os amigos, a mãe, o pai, os irmãos, enfim, estão ali na história, mas não são os personagens principais da história, tá? O tempo pode ser cronológico ou psicológico. Então, pode ser, né, o tempo que é o nosso tempo normal, um dia acontecendo após o outro, manhã, tarde e noite. Ou pode acontecer mais relacionado ao tempo da memória do personagem. Então, ele pode lembrar, de repente, de um fato que aconteceu quando ele tinha 5 anos e agora ele já é adulto. Então, tem a ver com o tempo psicológico, o tempo, né, que vai dependendo da memória, do pensamento do personagem. A estrutura do texto narrativo vai ter apresentação, presentación, desenvolvimento, o desarrollo, o clímax e
cierre, que é o fechamento da história, a conclusão da história. Então, o texto narrativo tem sempre o clímax. Então, sempre vai ter alguma coisa que acontece, né, que vai ser o grande momento ali, o grande acontecimento, e dependendo do tipo, né, de texto, vai ser um acontecimento de aventura, ou de ação, ou de romance, enfim. E depois disso tem o encerramento da história. As coisas se resolvem e a história se encerra. E antes disso vai ter uma apresentação, como que é a história, quem são os personagens, onde que acontece, em que ambientes, o desenvolvimento da história até chegar naquele ponto principal, né? Aquele ponto mais importante que é o clímax, né? Quais são os gêneros que podem fazer parte do tipo narrativo? Contos ou cuentos, fábulas, novelas ou crônicas. O que são novelas, gente? Em espanhol, a palavra novela significa livro de ficção, tá? Então, quando vocês lerem por aí nos textos, nas provas, novela não é a novela da televisão, essa é telenovela em espanhol. Então, novela é um livro de ficção, pode ser de qualquer tema, né? Pode ser ficção, romântico, pode ser policial, pode ser aventura, mas vai ser chamado de novela, um livro de ficção. Então, gente, esses são os gêneros discursivos relacionados a esse tipo textual, tá? Então, uma coisa é o tipo textual, que ele vai estar presente em diversos gêneros. Outra coisa são os gêneros que vão ter características próprias, tá? Então, o conto, ele vai ter uma narração, mas ele tem características diferentes da fábula, por exemplo, e vai ter características diferentes da novela, do livro de ficção, né? Inclusive o tamanho, o conto vai ser menor, o livro vai ser maior, e também tem características diferentes da crônica, ou seja, a gente vai ter para cada gênero características próprias, mas o tipo de texto narrativo vai estar presente em todos esses aqui, tá bom? Temos também o texto descritivo. Então, essa descrição, essa descripción, pode ser objetiva ou subjetiva. O que significa isso? Uma descrição objetiva, ela vai falar somente de aspectos objetivos, né, que não temos envolvido uma opinião ou um pensamento, uma impressão do sujeito, tá? Então, por exemplo, se eu quero descrever uma mesa, eu posso falar quantos centímetros ela tem de altura, quantos centímetros de largura, qual é a cor dela. Isso tem, por exemplo, muito em sites, né, que hoje em dia a gente compra muito online. Então, por exemplo, um site de móveis vai ter a descrição dos móveis que ele vende, né, das mesas, das cadeiras, do sofá. Então, para você saber se ele cabe na sua sala, quantos centímetros ele tem e tal, a cor, etc. Então, essa descrição objetiva. A descrição subjetiva tem a ver com impressões do sujeito, ou seja, impressões pessoais. Então, você pode falar, por exemplo, essa mesa é bonita. Quando você fala que a mesa é bonita, você está falando de uma característica subjetiva, né? Uma descrição, você acha bonita, outra pessoa pode não achar. Então, esse é um exemplo de descrição subjetiva. A estrutura do texto descritivo tem introdução, desarrollo, que é o desenvolvimento, e conclusão. Então, nós vamos ter sempre, né, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Alguns gêneros que têm bastante descrição. Diários. Então, se você, né, escreve ou lê um diário, vai ter bastante tipo descritivo naqueles textos. Relatos também. Biografias, pode ser uma autobiografia ou uma biografia de outra pessoa, vai ter descrição presente ali. Notícias, também uma notícia geralmente tem descrição.
Um menu de restaurante, você vai ter uma descrição dos pratos ali presentes no restaurante, né? Às vezes a descrição é objetiva, tem somente ali os ingredientes, e às vezes é subjetiva. Se fala, por exemplo, que é um prato delicioso, né? Que é um prato exclusivo. Aí você já tem uma descrição subjetiva do restaurante, né? Nem todos esses gêneros vão ser só com o tipo textual descritivo. Alguns deles vão ter, por exemplo, uma mistura do narrativo com o descritivo. Isso acontece muito também, tá? Então, o tipo textual, ele não tem que estar no texto inteiro. O texto inteiro ser só descritivo. O texto narrativo, ele pode ter partes descritivas, né? No seu livro, por exemplo, de ficção, você pode encontrar uma parte que está descrevendo o personagem. Como que o personagem é fisicamente, ou a personalidade dele, ou descrevendo o lugar em que ele está, o lugar em que ele mora, enfim. Podem ter descrições dentro do texto narrativo também. Os tipos textuais podem estar ali mesclados. E dentro de alguns gêneros que tem bastante descrição, também pode ter narração. Por exemplo, num diário, você pode descrever o que acontece, o que aconteceu no seu dia, né? Ou descrever uma pessoa que você encontrou, que você conheceu. Mas você também pode narrar um acontecimento. Então, pode ter aí uma mistura de um tipo textual narrativo e descritivo, tá? Temos também o tipo dissertativo, que vocês conhecem bastante aí das redações, né? De bastante texto que vocês leem para as provas ou nas provas são dissertativos. São textos que buscam defender uma ideia baseados na argumentação e no desenvolvimento, né, no desarrollo de um tema. Então, desenvolvem um tema, muitas vezes argumentando e defendendo um ponto de vista sobre ele, né? São opinativos e muitas vezes buscam convencer a leitor. Então, muitas vezes tem, né, essa característica de ser argumentativo e buscar convencer o leitor. Então, o texto dissertativo argumentativo é, na verdade, o texto que vocês fazem para as redações aí das provas. A estrutura do texto vai ter introdução, desenvolvimento e conclusão também. Eles podem ser dissertativos e expositivos, que eles fazem mais uma exposição da ideia sem essa necessidade de defender um ponto de vista. E os dissertativos argumentativos, aí sim, né, tem a necessidade de defender um ponto de vista. Exemplos de textos dissertativos: resenhas, artículos, que são artigos, ensaios, monografias, né, esses trabalhos que se fazem muito na faculdade, né, nos cursos, e editoriales, então, que também saem em jornais, né? Então, esses são textos dissertativos. Temos também os textos expositivos. Os textos expositivos apresentam um tema definindo, descrevendo, comparando, informando ou enumerando, com o objetivo de explicar sobre ele. Então, o texto expositivo busca explicar sobre algum tema específico, fazendo uma definição, uma descrição, fazendo uma comparação, uma enumeração com esse objetivo de informar, de falar sobre algum tema. Eles podem ser informativos expositivos, então com esse objetivo maior de informar, ou também podem ser expositivos argumentativos, então além de expor sobre um tema, também defender um ponto de vista a respeito daquele tema, ou seja, depois de falar sobre o assunto, se posicionar, qual é a opinião, a posição do autor do texto ou dos autores do texto sobre aquele assunto. Por exemplo, nós temos apresentações de investigações, então, apresentações de pesquisas. Então,
Então, quando um pesquisador fez alguma pesquisa e vai apresentar em um congresso ou para os seus colegas, ele está expondo e muitas vezes ele também está argumentando, falando sobre colocando o ponto de vista dele sobre o tema que ele pesquisou, né? Entrevistas também são expositivas, ponências, que são palestras, também são expositivas, enciclopédias, que agora a gente praticamente só consulta as enciclopédias online, né? Mas antes a gente tinha as enciclopédias impressas, os livros são também textos expositivos, artículos del dicionário. Então, se você procura uma palavra no dicionário, aquele verbete, aquela explicação da palavra é um texto expositivo, tá bom? E o último dos tipos textuais é o texto instructivo. O texto instructivo apresenta uma explicação e um método para a realização de uma tarefa. Então, como o próprio nome diz, ele dá instruções, né? Então, ele vai dar instruções para realizar alguma tarefa. En esos textos es muy común que se utilicen verbos em imperativo. Então, muitas vezes os verbos vão estar no imperativo. Por quê? Porque o texto está te instruindo para fazer alguma coisa, né? O imperativo não serve só para mandar, serve também para pedir, para instruir, né? Então, o imperativo é muito usado nesses textos, por exemplo, em receitas. Quando você lê ou vê um vídeo, né, de uma receita, você vai escutar ou ler o tempo todo verbos no imperativo. Então, acrescente, mexa, coloque, separe, cozinhe. Todos esses verbos no imperativo, eles servem para dar instruções. E esse é o objetivo do texto instrutivo, tá? Então, exemplos de textos instrutivos: regulamentos ou regulamentos, receitas, né, que podem ser escritas ou orais, vistas num vídeo, na televisão, enfim. Prospecto de medicamento, o que é isso? É a bula do remédio. A bula do remédio te dá instruções sobre como usar aquele remédio, né? E, obviamente, manual de instrucciones. Então, se você compra, por exemplo, um móvel, ele vem com o manual de como montar esse móvel. E aí vai te dando instruções para você ir fazendo isso. E hoje em dia é muito comum a gente ter textos instrutivos orais no YouTube, né? A gente vê os tutoriais. Então, os tutoriais que mostram pra gente como fazer alguma coisa são textos instrutivos, tá? Podem ser escritos ou podem ser orais também. Bom, então essa foi a aula sobre os tipos textuais. Até a próxima. Obrigada!